cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Você pode ficar de pé, igreja. Vamos adorá-lo. Deixe o Espírito de Deus aí agindo no seu coração. Vamos receber a palavra desta noite. Aleluia! Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a Reina, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre esta igreja, sobre Divinópolis. Nós profetizamos as tuas bênçãos, ó Pai. Reina sobre a terra e céu, pra sempre. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós precisamos da tua palavra, Deus. Precisamos ouvir a tua voz nesta noite. Estamos debaixo de uma aliança de sangue. Nós somos propriedades do Senhor. Aleluia, aleluia. Fala assim comigo: eu estou debaixo de uma aliança de sangue. Eu sou propriedade do Deus Todo-Poderoso. Aplauda Ele, glorifique. Glória a Deus. Deus é bom. Abra comigo a palavra de Deus. Ah, gente, dá para ficar bem melhor, hein? Abra comigo a palavra de Deus. Um texto tão conhecido. Não é Santa Ceia, mas faz parte do momento que nós ministramos a ceia.
Primeira carta à igreja de Coríntios, capítulo 11, vamos ler o verso 25, porque nós estamos nesse tema da aliança de sangue. Nós vamos continuar a partir de hoje ministrando esse tema. Como eu já disse, os nossos pedidos estarão de uma forma aqui simbólica, profética, ali na cruz. Tudo isso por um motivo, porque estamos numa aliança de sangue, através do sangue de Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, se você tem a Bíblia, abra a Bíblia, Alguns ligam a Bíblia, outros abrem a Bíblia, mas se você puder, abra a Bíblia. Outros vão abrir os olhos, para ler aqui no telão. O telão é bom para aqueles que nos visitam, Os membros da igreja, com certeza, possuem uma Bíblia, devem trazer a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 11, verso 25. Depois, da mesma maneira também, ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Glória a Deus. Fala assim comigo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Por isso que aqui, Catedral Nova Aliança, porque nós estamos debaixo de uma nova aliança, que é a aliança no sangue de Jesus. Deus amado, lemos a Tua palavra, eu peço a Tua graça, peço a revelação dos céus, para que possamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Irmãos, vamos entender algumas coisas. Primeiro, é uma nova aliança. Por quê? Por que coloquei no plural esse tema? Foi até o pastor Joel que insistiu comigo: põe no plural, porque são várias alianças que foram feitas. Hoje nós vivemos aliança no sangue de Jesus. Mas se você correr no Antigo Testamento, você vai ver que Deus fez várias alianças com o seu povo. Foram no total, segundo a maioria dos teólogos, nós podemos resumir em 6 alianças. Vou te dar um pouquinho de aula hoje, para você aprender um pouquinho aqui do Antigo Testamento. 6 alianças que Deus fez com o povo. Aliança, entenda que é um compromisso. Aliança é algo de fidelidade dos dois lados. Depois eu vou falar mais sobre o que é aliança. Mas veja que tudo inicia na primeira aliança, que se divide em duas. A primeira é a única que talvez a gente poderia dividi-la em duas, que é a aliança edêmica. A aliança edênica fala sobre o Éden. Foi quando Deus criou o jardim do Éden e colocou Adão e a Eva ali para morar. Deus fez uma aliança com eles. E se divide em duas porque depois da queda do homem, Deus, ele faz uma nova aliança, agora conhecida como aliança adâmica, agora com Adão e com a Eva, por isso a aliança adâmica. Então essa seria a primeira aliança. Só que a aliança é um caminho de fidelidade das duas partes. E nós vamos vendo que essas alianças do Antigo Testamento, que era feita com pessoas, infelizmente, com o decorrer do tempo, com o decorrer das gerações que iam vindo, essas pessoas iam quebrando a aliança, iam se afastando de Deus. E o que acontece com a aliança quebrada? Deus, ele precisava renovar esta aliança com uma nova pessoa, ou com um novo povo, um novo tempo. Como eu disse, a primeira com Adão, mas veio passar do tempo, a humanidade se perdeu de tal forma que Deus decide destruir a terra.
E você conhece a história do dilúvio. E assim aconteceu o dilúvio, e somente uma família, que era a família de Noé. E Deus faz uma segunda aliança agora com Noé, que através dali seria firmado este compromisso e esta fidelidade. Mas novamente o povo, as gerações vão passando, vão se perdendo, vão distanciando de Deus, o pecado entra, e Deus precisa agora renovar a sua aliança, na terceira aliança do Antigo Testamento, que é tão conhecida como aliança com Abraão, né? Quando ele pede o seu filho Isaque ali, firma-se uma aliança, a bênção patriarcal, a bênção sobre Abraão e uma nova aliança. Mas novamente vai passando o tempo e as descendências, ou seja, as próximas gerações vão se distanciando, se perdendo, o pecado vai entrando, e Deus precisa renovar esta aliança novamente. E chega a quarta aliança, que é a aliança com Moisés. Estou te dando um resumo aqui do Antigo Testamento com as alianças. Moisés, você conhece a história, no Monte Sinai, recebe as tábuas da lei, ali a aliança de Deus tanto com Moisés como com aquele povo que ali estava. E a partir dali surge a quinta aliança, que é conhecida como a aliança palestina, que era aliança com a Palestina, com o povo. Era uma aliança agora com a nação, porque através de Moisés, a partir da vida de Moisés, vem Josué, conquistam a terra e se torna uma nação. Então agora uma aliança com uma nação, a aliança palestina. E a sexta e última aliança do Antigo Testamento que Deus faz. Novamente o povo vai se perdendo, surge até um rei, né, na nação de Israel, que se perde por completo, que era Saul, mas Deus renova a sua aliança novamente, agora com o rei Davi. É a aliança com Davi, a sexta e a última aliança. E nesta aliança Deus se compromete de que a descendência de Davi não se afastaria do trono, e por isso o Senhor Jesus, ele vem dessa genealogia de Davi, porque é a realeza. São 6 alianças. E o que acontecia nessas alianças? Toda a aliança do Antigo Testamento precisava da capacidade do homem em cumprir a sua parte, ser fiel. Só que, como você viu, as nações, os povos, as gerações iam se corrompendo e se perdendo, e era necessário uma intervenção divina, qual nós chamamos da solução que Deus trazia, que era a solução de uma continuidade. Ele renovava a aliança com uma nova pessoa, com um novo tempo, com um novo ou com uma nação. Só que sempre surgia esta falha, até que então, aleluia, numa noite que nós lembramos aqui da Sexta-feira Santa, numa noite de Páscoa, Jesus, ele entrega o pão e o vinho para os seus discípulos, e ele diz: a partir de agora se inaugura a 7ª aliança, e esta aliança não será mais quebrada, porque não depende mais do homem, da fidelidade do homem, mas esta aliança será no meu nome e no meu sangue. Por isso essa aliança, ela é definitiva, porque em mim não há falha. E ali se inaugura a 7ª aliança, a aliança que nós estamos debaixo, uma nova aliança, a aliança no sangue do Senhor Jesus. Porque no sangue de Jesus nós somos perdoados, somos feitos novas criaturas, há um novo tempo de Deus para as nossas vidas. Você pode aplaudir e glorificar com vontade ao Senhor. Agora essa aliança é perfeita. Passaram-se 2000 anos, ou mais de 2000 anos,
E ela continua perfeita, porque não é mais na dependência do homem, mas é pela obra do Senhor Jesus. Esta aliança é definitiva, é esta aliança que nós estamos debaixo. Deixa eu te explicar um pouquinho sobre como que aconteciam as alianças. Vamos lá, rapidinho. A aliança, na nossa cultura aqui, né, é algo tão distante. Nós temos apenas uns detalhezinhos do que é uma aliança que acontece na cultura, principalmente oriental. Era algo tão violento, tão forte, onde duas pessoas se aliançavam. E a aliança que eles faziam entre eles era uma aliança de sangue, porque a partir daquele momento eles se tornariam como irmãos de sangue, a ponto que se alguma das duas partes viesse a morrer, a outra tinha o compromisso de assumir aquela família, sustentar aquela família, porque era a família dele. Uma aliança que foi feita. Como que eles faziam? Eles cortavam, faziam um corte na mão ou no pulso, aonde caía algumas gotas de sangue, e eles colocavam taças de vinhos e deixavam algumas gotas caírem nesta taça, e eles bebiam daquele vinho misturado com algumas gotas do sangue das duas partes, fazendo uma aliança de sangue. Depois eles apertavam as mãos aonde estava o corte, misturando o sangue, dizendo: a partir de agora, você é do meu sangue, eu sou do seu sangue, nós temos uma aliança. Eu digo que sobrou, né, apenas sombras da aliança, que, por exemplo, nós, na nossa cultura, nós nos cumprimentamos apertando as mãos, não é isso? É uma sobra do que é uma aliança, quando as mãos eram cortadas e se apertavam. Vendo na cultura de Israel mesmo, eu não vou ler aqui, mas você pode ver depois em casa, lá em Gênesis capítulo 15, Deus fazendo uma aliança com Abraão. Lá nesta aliança, Deus manda que se cortasse dois animais no meio, e se colocava então aqueles dois animais mortos, cortados no meio, um do lado do outro, e as duas partes deveriam caminhar ao redor daqueles animais, formando como se fosse dois círculos, né? O símbolo ali do infinito, que é o símbolo da aliança. Enquanto que eles caminhavam ao redor daqueles animais que estavam ali cortados no meio, eles diziam um para o outro: a partir de agora nós temos uma aliança entre nós dois, nas nossas famílias, somos irmãos de sangue, e se um dos dois trair essa aliança, que morra como este animal que foi partido no meio. Está lá na Bíblia, nos mostra esse cenário de tão violenta que é a aliança. E da mesma forma, glória a Deus, o Senhor Jesus, como eu disse, Ele declarou naquela noite de ceia, mostrando que o seu corpo também seria ferido, machucado, e na cruz do Calvário, nesse simbolismo, Ele derramou o seu sangue. Por quê? Porque a partir daquele momento, todos aqueles que creem no Senhor Jesus e entregam a sua vida para Jesus, vai receber dele a vida, vai receber dele agora essa adoção, essa aliança de sangue. Nós fazemos parte, nós somos a família de Deus, somos irmãos em Cristo Jesus. Jesus é o nosso irmão mais velho, porque estamos debaixo de uma aliança, e toda aliança traz deveres e traz bênçãos, traz promessas. Deixa eu compartilhar com você os privilégios, alguns deles, de uma aliança. Primeiro, fala assim comigo: a aliança é eterna. Sabe, irmãos, quando o povo de Deus estava lá no Egito como escravo, gemendo, sofrendo, apanhando, Deus ouviu o choro daquele povo, e Ele trouxe na sua memória uma aliança que foi feita há 430 anos atrás.
E ele diz: eu não posso ficar sem agir neste povo e libertar este povo, porque há mais de 400 anos atrás, eu fiz uma aliança, e a aliança, ela é eterna. Eu vou libertar este povo. Fala assim comigo: a aliança, ela é eterna, ela não tem fim. Sabe, Davi, quando ele foi enfrentar o gigante Golias, Davi, ele não foi ali, era ainda um jovem, diz que ele era uma pessoa de pequena estatura, fraquinha, e estava diante de um gigante, um homem de guerra, forte, com armadura. Ele não foi de qualquer forma, dizendo assim: não, pode deixar, eu dou conta. Ele não foi achando que poderia dar conta. A certeza dele, sabe qual que era? Quando ele disse assim: quem é este? Olhando para o gigante, quem é este? Ele diz uma palavra que não vou entrar em detalhes, mas a palavra seria incircunciso, que significa uma pessoa sem aliança. Ele diz assim: quem é este que não tem aliança nenhuma, que confronta um povo que tem aliança com o Senhor dos exércitos? Quem é este? Ele pode vir com espadas e lanças, mas eu vou debaixo da aliança que eu tenho com meu Deus. Eu vou na aliança, eu vou no nome de Deus. A aliança faz toda essa diferença. E como eu disse, a aliança é eterna, ela não morre com você. Ela, sabe o que vai acontecer? Ela vai alcançar, toma posse aí, os seus filhos, ela vai alcançar os seus netos, vai alcançar os bisnetos, as próximas gerações. Aquilo que você está agora com a sua vida firmando em Deus, esta aliança, ela vai alcançar toda a sua posteridade, toda a sua descendência. Pastor, isso é verdade? Olha, Isaías 44:3 diz assim: derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Toda a tua descendência, todos os teus filhos, todos os teus netos vão ser alcançados pela aliança que você tem com o Senhor Jesus. Ei, você toma posse disso? Essas são as bênçãos, ela é eterna, ela não morre com você. Joel capítulo 2 verso 28 diz: e acontecerá que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. A bênção vai estender sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, porque a aliança, ela é eterna. Ah, pastor, mas a Bíblia fala de maldições hereditárias. Então, pastor, eu tenho esse medo. Deixa eu falar. Realmente a Bíblia fala que existem maldições que vão se estender até a terceira ou quarta geração. Mas a mesma Bíblia também diz que o sangue de Jesus tem poder para quebrar esse ciclo, essa sequência. Toda maldição, ela é quebrada quando alguém entrega a sua vida para Jesus. Ah, pastor, mas e aí? Aí, você está preocupado sobre terceira ou quarta geração? O mesmo versículo diz que se a maldição, ela segue até a terceira e quarta, mas foi quebrada pelo sangue de Jesus, e o sangue de Jesus traz as bênçãos, e as bênçãos, o mesmo texto diz, se a maldição é 3, 4 gerações, a bênção é até 1000 gerações, ou seja, é eterna sobre a tua casa e sobre a tua família. Oh, aleluia! Deixa eu continuar, irmãos, o tempo aqui é muita coisa, é bênção demais. Olha, segundo ponto, aliança traz na sua vida algo que estava na vida dele, traz sobre nós o sangue de Jesus. Sabe, irmãos, a vida está no sangue. Por isso que no Novo Testamento
há esse direcionamento de não comer ou beber do sangue, porque o sangue é precioso para Deus, a vida está no sangue. E quando você faz uma aliança de sangue, entenda, estou falando de usar o sangue como alimento, não é transfusão de sangue. Transfusão de sangue, doar sangue, é um ato de amor, é o que o Senhor Jesus fez por mim e por você. Ele doou o seu sangue, amém? Todos devemos, estar doando sangue, é ingerir, fazer de um alimento. Mas o que acontece aí? Aquilo que estava em Deus, ou no Filho de Deus, no Senhor Jesus, Ele vem sobre as nossas vidas. A vida, o sangue que é vida, é derramada sobre nós. João capítulo 10 diz o quê? Ele diz assim, que o Senhor Jesus, Ele veio para dar vida e vida em abundância. Ou seja, o sangue dele é sobre a tua vida, trazendo vida e vida em abundância. Vamos continuar, vamos lá, vou me prender muito. A aliança, ela garante sobre aqueles que estão debaixo desta aliança do sangue de Jesus, proteção. Fala assim comigo, eu estou, bem forte, põe a mão na cabeça e fala assim, eu estou guardado pelo sangue de Jesus. Irmãos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Acabamos de declarar que a nossa vida, a nossa família está escondida na arca da aliança. Nenhum mal pode chegar. Por quê? Porque nós estamos em aliança com o Senhor. Irmãos, nós falando aqui de novo da Sexta-feira Santa, da Páscoa, e nós podemos ir lá para a Páscoa judaica, porque nós vivemos a Páscoa da nova aliança, que é Jesus ressuscitando entre os mortos. Mas a Páscoa judaica, que é a mesma data, fala sobre a saída do povo de Deus do Egito. E naquela noite em que que eles saíram do Egito, Deus determinou algo, que eles deveriam fazer uma ceia, pegar um cordeiro, imolar aquele cordeiro, e deveriam pegar o sangue daquele animal e colocar nas portas, nos umbrais das portas. E o que aconteceria naquela noite? Passaria o espírito de morte, e entraria nas casas, e iria matar todo o primogênito da casa. E foi a noite mais terrível que possa imaginar. Gritos por todo o Egito, crianças, os primogênitos morrendo. Mas a casa que tinha o sangue do cordeiro na porta, aquele espírito de morte olhava e dizia: aqui eu não posso entrar, porque esta casa está protegida, porque há uma aliança de sangue nesta casa. Da mesma forma, a sua casa está debaixo desta aliança, e nenhum mal pode chegar. Irmãos, isso é tão violento. Põe para mim, por favor, Débora, Êxodo capítulo 11, verso 6. Um pouquinho antes do que esse momento que eu acabei de falar da Páscoa. Olha só que coisa terrível. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito. Era a noite que os primogênitos iam morrer, qual nunca houve e nem haverá jamais. É algo tão terrível que vai acontecer. Verso 7. Porém, aleluia, contra nenhum daqueles que estão em aliança, que tem o sangue sobre as portas. Para nós hoje, aqueles que estão em aliança de sangue, desde os homens e até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor, Ele fez distinção entre aqueles que não têm aliança e aqueles que possuem aliança. Aleluia!
Ele está dizendo: olha, toda a terra saberá que há diferença entre nós que estamos em aliança de sangue com o Senhor e daqueles que não têm aliança, porque nenhum mal chegará sobre a nossa casa. Aleluia! Irmão, poderia falar tantas e tantas coisas. Lá no Salmo de número 46, ele diz assim, no verso 2: portanto não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Sabe o que ele está falando? Ele está falando da maior tragédia que você possa imaginar: terremotos tão violentos que fazem um monte se aplainar, maremotos que fazem o mar se agitar e partir sobre as terras, a maior tragédia que você possa imaginar. Mas ele continua dizendo: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ele diz: ainda que o mundo inteiro se abale, quem está em aliança estará em segurança, porque há um rio com águas tranquilas que trazem alegria, porque este rio alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Fala mais uma vez comigo: eu estou numa aliança de sangue com Jesus. E sabe, vai lá para o verso 10, Débora. E quem está nesta aliança, que está debaixo desse cuidado de Deus, né? O verso 10 é o mesmo salmo, né? O salmo 46 no verso 10, né? O salmo 46 verso 10. Esses que estão debaixo dessa aliança, ele diz o seguinte: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Sabe o que Deus está falando? Ei, você que está em aliança, você não precisa se preocupar, não precisa entrar em pânico, não entre em desespero. Se aquiete, tenha paz no coração, porque eu vou cuidar de você. Sabe aquele momento da guerra, né, onde o povo de Israel, o povo de Judá, a gente até canta, né, aquela canção, a batalha do Senhor. Eles estavam ali dizendo: olha o exército que está vindo contra nós, olha, é um exército poderoso, nós não poderemos vencer esse exército. Deus olha para aquela nação, para o povo de Judá e fala assim: aquietai-vos, fiquem tranquilos, porque nesta guerra não tereis que pelejar, a sua guerra é a minha guerra, porque nós temos uma aliança, e a aliança fala isso, que a sua guerra se torna a minha guerra, e eu, o Senhor dos exércitos, vou guerrear por você. Aleluia! Quem está em aliança aqui, dá um glória a Deus bem forte. E para encerrar, quando você entra em aliança, você se torna propriedade de Deus. Você pertence ao Senhor Deus. Malaquias 3,17 diz: eles serão para mim um tesouro particular. É um tesouro meu. Você pertence a Deus. A sua vida pertence a Deus. Quando você está em aliança, ele diz: nada irá tocar a sua vida, porque você me pertence. Você pode ficar de pé um minutinho? Eu queria que você orasse agora e refletisse a respeito da sua aliança. Como que está a sua aliança com Deus? Olha quantas promessas tremendas, maravilhosas de Deus para a tua vida. Mas isso, irmãos, é para quem está em aliança. Deixa eu te falar algo aqui que está no meu coração. Sabe, irmãos, a aliança que Deus faz é uma aliança eterna e inquebrável. A aliança que nós vivemos, as promessas de Deus são infalíveis. Mas talvez alguém diga assim: mas fulano de tal, ele estava com promessa, se afastou de Deus e morreu na desgraça, morreu, né, de uma forma terrível, perdeu a promessa. Deixa eu te explicar algo.
todas as promessas de Deus, elas são dirigidas para a igreja, para a noiva de Cristo. Alguns às vezes discutem falando sobre a predestinação, mas Deus já predestinou quem vai ser salvo. Eu vou te dizer uma coisa: sim, já está predestinado quem será salvo. Sabe quem será salvo? A igreja, a noiva de Cristo. Isto é infalível, isso vai se tornar, todas as promessas referentes à igreja vão se cumprir. Agora, como que nós fazemos para viver essas promessas? Você tem que fazer parte da igreja, você tem que fazer parte do corpo de Cristo, porque a promessa para a igreja, para o corpo de Cristo, não falhará, vai se cumprir. Mas se você não estiver no corpo, você fica fora da realização das promessas. Venha para o corpo, venha para a família, venha para esta aliança, seja a igreja do Senhor Jesus na terra, seja o corpo de Cristo. É noite de nós analisarmos, é noite de nós renovarmos a nossa aliança. De olhos fechados, fale com Jesus, fale com Jesus. Deus, nós queremos viver, Senhor, esta aliança, queremos viver, Senhor, este pacto contigo. Oh, aleluia, Deus. Que esta igreja se firme, ó Deus, nesta aliança. Que nenhum e nada, Senhor, nos tire deste posicionamento, porque as tuas promessas irão se cumprir para com a igreja, e o meu compromisso é manter-me fiel ao Senhor, vivendo como igreja e corpo de Cristo na terra. Ah, Deus, a sua aliança é com esta igreja, e nós não podemos, Senhor, nos desligarmos, sairmos, Senhor, desta igreja, a igreja que é a noiva de Cristo. Aleluia. Renovamos, ó Pai, a nossa aliança contigo, ó Pai. Aleluia. Eu gostaria de fazer aqui uma pergunta. Existe alguém nesta noite que está fora desta aliança? Talvez você ainda não entregou a sua vida para Jesus, e nesta noite você entendeu que precisa fazer parte da aliança. Como que você faz parte dessa aliança? Jesus, foi Ele que fez essa aliança, foi através do sangue dele. Apenas o receba como seu único e suficiente Salvador. Tem alguém nesta noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante sua mão bem alto que eu quero orar por você. Se tiver alguém, apenas acene para mim, nós vamos orar por você. É este momento de oração, de renovação de aliança. Tem alguém? Tem alguém que quer renovar a sua aliança? Você se afastou, mas hoje quer voltar para a comunhão do corpo de Cristo, quer voltar para a presença de Deus? Levante sua mão bem alto que eu quero orar por você. E esta comunhão, ela é oficializada através do batismo nas águas. Você viu que nós vamos fazer o batismo das águas daqui a 2 semanas. Tem alguém aqui que ainda não é batizado nas águas e quer se batizar? Levante a mão bem alto. Temos lá um jovem. Corre aqui, meu jovem, em nome de Jesus. Vem cá. Tem mais alguém que quer tomar a decisão de passar pelas águas? Hoje é a tua oportunidade de tomar essa decisão, e daqui a 2 semanas nós teremos a honra e a alegria de batizar você em nome de Jesus. Tem mais alguém? A gente preparou aqui essa fitinha, onde está escrito: decidi me batizar. Pode ficar aqui pertinho. Alguém aqui, um diácono, me ajuda aqui. Glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer se batizar? Toma essa decisão hoje, agora. Tem mais alguém? Levante sua mão e nós vamos orar com você. Me ajuda aí, Jorge. Põe aí no braço dele. Se tiver mais alguém, corre aqui para frente que nós vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Me ajude em oração. Vamos orar já por ele. Senhor, meu Deus e meu Pai,
que essa decisão, Senhor, seja uma decisão firme e permanente, um novo tempo na vida desse jovem, uma nova história, ó Deus, que ele fique firme nessa decisão de te seguir, e que esse novo tempo com o batismo das águas traga um novo tempo, uma nova história. Nós oramos e o abençoamos. Amém, Jesus, amém. Parabéns, viu? Anota o nome dele para mim, por favor. Glória a Deus. Assente um minutinho, por favor. Diaconato, me ajude aí, em poucos minutos estaremos encerrando. Pode acender um pouquinho mais as luzes. Vamos entregar, pode já entregar a carta da cruz para toda a igreja. Toda a igreja vai receber a carta, que você vai colocar os teus pedidos, os teus familiares, e nós iremos pregar esta carta aqui na cruz. Junto com a carta, você está recebendo também um envelope com esse tema aliança de sangue. Irmãos, deixa eu abrir o meu coração, deixa eu ser bem sincero, claro com você. Todos recebem um salário mensal, todo mês. Você não recebe um salário de 6 em 6 meses, um salário anual. Pode ser até menos, pode ser quinzenal, né? Alguns recebem semanalmente, mas você tem que estar recebendo um salário todo mês. Então, o nosso dízimo, ele também quando nós recebemos o nosso salário, nós separamos o nosso dízimo. E junto com o dízimo, você separa a sua oferta especial daquele mês. Por isso que todo mês, né, você pode acostumar com isso, todo mês eu falo sobre uma oferta especial, porque é aquela oferta daquele mês, certo? Você recebe o salário, separa o seu dízimo e separa a oferta especial. Os outros cultos, você traz a sua oferta, a melhor oferta daquele dia, ou uma oferta especial do mês, que você faça um voto, enfim. Mas mensalmente, todo mês, nós vamos sempre tratar sobre uma oferta especial daquele mês, que seria a oferta de primícias, essa oferta temática. E esse mês, nesse tema aliança de sangue, eu quero que você entenda que a oferta de sacrifício cria um ambiente para o milagre de Deus. Fala comigo, o sacrifício gera um ambiente para o milagre. A aliança de sangue não veio por acaso, foi através do sacrifício de Jesus que criou o ambiente necessário para o milagre da salvação. Todo sacrifício gera um ambiente de milagre. Deixa eu terminar essa mensagem falando para você o último ponto. Aliança também envolve sacrifícios, e o sacrifício gera milagre. Jó, lembra da história de Jó? Um homem próspero, um homem que tinha a presença de Deus, que o cercava como uma muralha de fogo. Um dia o diabo se apresenta diante de Deus e desafia Deus, dizendo: olha, se tirar tudo que ele possui, ele vai deixar de te adorar. E Deus permitiu que o diabo tocasse no que Jó possuía. Sabe qual foi a primeira coisa que o diabo tirou da vida de Jó? O poder que ele tinha para sacrificar. Como assim, pastor? Porque quando Jó sacrificava a Deus, gerava um ambiente de milagres. E no momento que o diabo queria destruir tudo na vida de Jó, ele precisava tirar o poder de sacrifício de Jó. A primeira coisa que o diabo faz é matar todos os animais que Jó possuía, para que ele não pudesse mais sacrificar a Deus. Está entendendo? Esta é a arma do diabo para impedir que haja um ambiente de milagre na sua vida. Ele quer impedir de alguma forma, seja na tua mente, sabe, seja na dúvida, de você entender essa verdade, que o sacrifício gera um ambiente de milagres.
Foi o que ele fez, o diabo fez lá com o povo no Egito, quando Moisés disse: deixa o nosso povo sair, ir para o deserto, aonde lá nós vamos sacrificar a Deus. Faraó disse: vocês até podem ir, mas os animais ficam. Por quê? Porque o diabo, ele sabe que o sacrifício gera um ambiente de milagres, então ele quer impedir deles levarem os animais para serem sacrificados. Deixa eu voltar para a história de Jó e aqui eu termino. Quando Deus vai restituir a vida de Jó, a primeira coisa que Deus restitui, sabe o que é? O poder de sacrificar. Está lá em Jó, lê depois com calma. Deus manda que os amigos de Jó levassem para Jó animais, para que ele pudesse fazer novamente um sacrifício. E ali então Jó sacrifica e intercede pelos seus amigos, e Deus restitui tudo que ele tinha de forma multiplicada. Fala comigo: o sacrifício gera um ambiente de milagres. Pegue em suas mãos o envelope, pegue em tuas mãos a carta da cruz, você já recebeu. Salomão, fica de pé, já vou orar encerrando. Com as cartas nas suas mãos. Salomão, filho do rei Davi, recebeu agora o trono do seu pai. Davi morreu. Havia a responsabilidade de dar continuidade a um rei que foi conhecido como o maior e melhor rei de toda a história. Pesava essa responsabilidade sobre Salomão. Ainda jovem, mas já com sabedoria, a sua primeira atitude como rei, mandou buscar dos seus bens como rei 1000 bois, olha a história, 1000 animais, 1000 bois. O povo olhou e falou: esse rei é bom, vai dar um churrasco, na abertura do seu reino, vai dar uma churrascada. Ele falou: não é para fazer churrasco para o povo, não. Em primeiro lugar vem o Senhor Deus. Vou sacrificar 1000 bois ao Senhor Deus. Sabe o que aconteceu? O sacrifício gera ambiente de milagres. Na mesma noite que ele sacrificou os animais, Deus se apresenta e diz: pede o que você quiser, que eu vou te fazer. E ele pediu: quero sabedoria para governar este povo. O milagre gera, o sacrifício gera um ambiente de milagres. Por isso, estamos falando da Sexta-feira Santa, carta da cruz, sacrifício que gera milagre. Nós vamos trazer também, pode ser na sexta, pode ser no domingo que vem, Santa Ceia, pode ser nos próximos cultos, uma oferta de sacrifício ao Senhor. Quem entendeu, dá um glória a Deus bem forte. Vamos orar já finalizando, com este envelope nas mãos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos debaixo da aliança do sangue de Jesus, e nós nos alegramos, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus, pertencemos a Ele. Esta aliança é eterna, esta aliança não morre comigo, mas vai alcançar os meus filhos, netos, bisnetos, até 1000 gerações. Deus, esta aliança nos faz, Senhor, estar no lugar de segurança, porque as nossas guerras se tornam também as suas guerras, e o Senhor é o Senhor dos exércitos. E entendemos que quem está em aliança tem a responsabilidade de oferecer sacrifícios ao Senhor. Com as nossas mãos agora, Senhor, com este envelope, com a carta da cruz, Deus, assumimos esse compromisso de fazer uma oferta de sacrifício neste mês, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Pai querido, eu oro, Senhor, abençoando a sua igreja,
Abençoa as famílias representadas. Abençoa esta semana que inicia. Seja uma semana de vitórias, de realizações, de bênçãos, Senhor, sobre cada vida, família, locais de trabalho. Eu abençoo a cada lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós oramos. Leva-nos em paz e segurança de volta para nossa casa, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus e seja com todos nós hoje e sempre. Deus te abençoe, uma ótima noite, uma semana de bênçãos em nome de Jesus.